A construção cultural. Descubra os mundos diversos que nos controlam. Você já parou para pensar em como a cultura exerce controle sobre nós? Não estamos falando apenas de governos ou instituições, mas sim da cultura em si. Essa entidade invisível que molda nossas crenças, comportamentos e identidades. É como se estivéssemos sendo controlados o tempo todo, sem nem mesmo percebermos. Pense bem, por que a cultura é tão diversa? Porque existem tantas formas diferentes de ser e viver ao redor do mundo. Cada cultura possui seus próprios costumes, tradições e modos de controle. É como se cada sociedade tivesse seu próprio manual de como as coisas devem ser. Vamos fazer um exercício rápido. Pensa aí na cultura ocidental, aquela que estamos mais familiarizados. Agora pense na cultura oriental. Já percebeu como são diferentes? Na forma de se vestir, de se comportar, de se relacionar com o tempo e até mesmo de encarar a vida. São como dois mundos completamente diferentes que coexistem e se influenciam mutuamente. E o que dizer então da cultura brasileira e italiana? Da cultura cristã e muçulmana? Ou mesmo de uma cultura familiar e da cultura empresarial? A cultura é transmitida de geração em geração, como uma herança que recebemos desde o momento em que nascemos, mas que não tem nada a ver com uma herança genética. São os rituais, as histórias, as práticas do dia a dia que garantem a continuidade dessa transmissão cultural. É como se fôssemos portadores de uma rica bagagem cultural que nos conecta com nossos antepassados e nos orienta na jornada durante a vida. Pode parecer estranho, mas a cultura também nos controla através de alguns elementos que às vezes são imperceptíveis. Acredite ou não, nossas crenças, nossa arte, costumes e até mesmo os padrões de controle de uma sociedade são adquiridos por meio da cultura. Eles nos moldam, nos influenciam e nos fazem agir de certas maneiras. É como se fôssemos marionetes, guiados por fios invisíveis. Mas não se desespere! A diversidade cultural também traz consigo uma infinidade de experiências incríveis. É como abrir uma caixinha de surpresas, onde a cada cultura que a gente vai descobrindo, nos deparamos com novas formas de enxergar o mundo, novas maneiras de viver e novas perspectivas que expandem os nossos horizontes. E aí, que tal explorar de forma mais profunda esses modos de ser e viver, e como eles influenciam nossa forma de pensar e agir? Então prepare-se para se surpreender com a riqueza e a complexidade da cultura. Eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não. Se você curte embarcar nessa viagem pela história da humanidade, já se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos embarcar nessa jornada para compreender melhor o que é a cultura e como ela nos controla. Bora para o 15º episódio! Então, bora mergulhar nesse universo cultural e se surpreender com as infinitas possibilidades que ele oferece. Afinal, a cultura não é algo estático, é um fenômeno em constante transformação, influenciado pelas interações humanas e pelas mudanças ao longo do tempo. Ao explorar diferentes culturas, você perceberá como elas se entrelaçam e se complementam, formando um rico e complexo tecido social. É como se cada cultura fosse uma peça fundamental desse quebra-cabeça global, contribuindo para a diversidade e a riqueza da humanidade. Até rimou, nem estava esperando por isso, mas vamos lá, seguindo. Agora você deve estar se perguntando, por que é tão importante entender e valorizar a cultura? E a resposta é simples, a cultura nos conecta com o nosso passado, nos ajuda a compreender o presente e nos guia para construir um futuro mais inclusivo e respeitoso, além de ser uma parte super importante para a gente compreender a própria história. Quando a gente reconhece a diversidade cultural e a importância de cada cultura, podemos desenvolver mais a nossa empatia, a tolerância e a capacidade de compreender diferentes pontos de vista. Isso nos permite criar pontes, estabelecer diálogos e construir um mundo melhor, onde cada indivíduo é valorizado e respeitado por aquilo que ele é, sem precisar abrir mão de si para agradar os outros. Se liga, a cultura está ao nosso redor, em cada interação, em cada escolha, em cada forma de expressão. É hora de despertar para a magia e a complexidade desse fenômeno que nos define como seres humanos. Nossos modos de ser e viver. Você já se perguntou
por que as culturas são tão diversas? Como elas influenciam nossa maneira de ser e de viver? Vamos explorar os modos de vida presentes em diferentes culturas e descobrir como eles moldam nossas identidades e experiências. Imagine-se viajando pelo mundo e conhecendo diferentes culturas. Em cada lugar que você visita, é como se entrasse em um universo completamente novo, com tradições, valores e práticas únicas. Você pode se maravilhar com a exuberância das cores, saborear comidas exóticas e testemunhar rituais cheios de significado. Os modos de ser e viver são a expressão da cultura de um povo. Eles refletem suas crenças, seus costumes, formas de organização social e até mesmo a relação com o próprio meio ambiente. Cada cultura possui sua própria maneira de enfrentar os desafios da vida, de se relacionar com os outros e de encontrar significado em suas experiências. Ao explorar os modos de ser e viver de diferentes culturas, somos convidados a expandir nossos horizontes e a questionar nossas próprias perspectivas. Podemos aprender com a sabedoria ancestral de comunidades indígenas, com a disciplina e o senso de dever dos povos orientais ou com a alegria contagiante das celebrações latino-americanas. Essa diversidade cultural nos mostra que não há uma única forma correta de ser e viver. Cada cultura tem suas próprias respostas para as questões fundamentais da existência e isso enriquece a nossa visão de mundo. É importante lembrar que valorizar a diversidade cultural não significa adotar todas as práticas de uma determinada cultura. Significa reconhecer a importância de cada modo de vida e, por que não, incorporar os elementos positivos em nosso próprio estilo de vida. Podemos aprender com a forma como outras culturas valorizam a família, cuidam do meio ambiente, celebram a vida ou encaram os desafios cotidianos. Então, nesse ponto, você já está ligado que a cultura passa de geração em geração. Afinal, você não escolheu em nenhum momento as bases da sua cultura. Então, vamos dar uma olhada em como ela é transmitida ao longo das gerações e por onde ela passou para chegar até você. A transmissão cultural ocorre por meio de diversos mecanismos, que vão desde os rituais e cerimônias até as histórias e práticas do nosso dia a dia. É por meio dessas tradições que os conhecimentos, valores e símbolos culturais são passados de uma geração para outra. Imagine-se sentado ao redor de uma fogueira, ouvindo atentamente as histórias contadas pelos mais velhos. Essas histórias são como fios invisíveis que conectam o passado ao presente, transmitindo o conhecimento acumulado ao longo dos tempos. Elas carregam consigo a sabedoria ancestral, os ensinamentos morais e as experiências vividas por aqueles que vieram antes de nós. Os rituais também desempenham um papel crucial na transmissão cultural. Eles são como marcos que celebram e reafirmam os valores e as crenças de uma comunidade. Seja uma cerimônia religiosa, um rito de passagem ou uma festa tradicional, os rituais mantêm viva a chama da cultura, conectando as gerações e fortalecendo a identidade coletiva. E além disso, as práticas cotidianas também desempenham um papel importante na transmissão cultural. É por meio das pequenas ações do dia a dia que aprendemos as normas, os costumes e as tradições da nossa comunidade, desde a forma de se vestir, de se alimentar, até as maneiras de se relacionar e se comunicar. Essas práticas moldam a nossa identidade cultural. A valorização e a preservação da cultura são essenciais para a continuidade e o fortalecimento das sociedades. Ao reconhecer a importância da transmissão cultural, estamos contribuindo para a manutenção da identidade de nosso próprio povo e para a preservação das tradições que nos definem. Mas quais são esses elementos visíveis e invisíveis que os seres humanos adquirem por meio da cultura e que definem aquilo que nós somos? São várias as influências culturais em nossa vida, desde as crenças e nos costumes, as artes e até os padrões de controle. Vamos entender como esses elementos culturais nos influenciam. A cultura é como um grande tesouro cheio de elementos que moldam nossa visão de mundo e nos conectam com a comunidade em que vivemos. Vamos começar pelas crenças, que são como pilares fundamentais de uma cultura. Elas envolvem nossas convicções sobre o divino, o sentido da vida e o que é considerado certo e errado. As crenças nos fornecem um arcabouço moral e espiritual, orientando nossas escolhas e ações. As artes também desempenham um papel importante na cultura.
A música, a dança, a pintura, a literatura e outras manifestações artísticas são expressões da criatividade humana, carregadas de significados culturais profundos. Elas nos permitem expressar emoções, contar histórias e transmitir conhecimento de forma única. As artes nos conectam com nossa herança cultural e nos proporcionam momentos de beleza e inspiração. Os costumes são outro elemento essencial da cultura. São os comportamentos e práticas cotidianas que nos foram transmitidos ao longo das gerações, desde as tradições culinárias até os rituais de passagem. Os costumes nos ajudam a criar uma identidade coletiva e a fortalecer os laços comunitários. Eles nos ensinam como nos comportar, interagir e nos relacionar uns com os outros. E além disso tudo, ainda tem os padrões de controle, que são elementos adquiridos pela cultura e que exercem uma forte influência sobre todos nós. São as normas sociais, as regras de conduta e os sistemas de valores que regem as interações humanas. Esses padrões nos orientam sobre o que é aceitável e esperado em nossa sociedade, garantindo a coesão e o funcionamento da vida em comunidade. E muitas vezes tentam estabelecer essas formas de controle exatamente para amortecer os conflitos que acontecem dentro dessa mesma sociedade a partir da reunião de grupos muito diversos. Todos esses elementos culturais nos influenciam de maneira muito profunda. Eles nos ajudam a compreender o mundo ao nosso redor, fornecendo as referências e as estruturas de significado. É através da cultura que nós desenvolvemos nossa identidade individual e coletiva. Construímos nossa visão de mundo e interagimos uns com os outros. É fundamental refletir sobre a influência desses elementos culturais na nossa própria vida. O que acreditamos? Que formas de arte nos inspiram? Quais costumes nos identificam? Como seguimos os padrões de controle impostos pela sociedade? Ao buscar um maior entendimento desses aspectos, ampliamos a nossa própria visão de mundo e enriquecemos ainda mais a nossa experiência como seres humanos. Mas e a cultura e suas diferenças? A gente abordou algumas diferenças culturais entre Ocidente e Oriente. Vamos explorar esse tema um pouquinho mais? Afinal, o que faz de você oriental ou ocidental? Vamos começar explorando as diferenças entre a cultura oriental e a cultura ocidental. Enquanto a cultura oriental valoriza a harmonia, o equilíbrio e a busca pela iluminação espiritual, a cultura ocidental enfatiza a individualidade, a liberdade e o progresso, certo? Ou essa é apenas uma forma de ver essas duas culturas e principalmente a partir da perspectiva daqueles que se consideram ocidentais? Afinal, mesmo a forma como nós enxergamos as outras culturas sempre parte da nossa própria perspectiva cultural. Essas duas perspectivas culturais podem levar a abordagens diferentes, até mesmo na forma de interpretarem uma a outra, e geram diferentes formas de vida e de visões de mundo. Um outro exemplo interessante de choque cultural é a comparação entre a cultura brasileira e a cultura italiana. Enquanto a cultura brasileira é conhecida por sua descontração, alegria e calor humano, a cultura italiana é marcada pela paixão, a tradição e a valorização da família. Essas diferenças se refletem nas festas, na culinária e até mesmo nas formas de expressar a própria afetividade. As culturas religiosas também são um campo fértil para explorar as diversidades culturais. Por exemplo, o Islã, o cristianismo e o hinduísmo possuem crenças, rituais e valores diferentes que moldam a vida das pessoas que seguem essas religiões. Cada uma dessas culturas religiosas tem suas próprias tradições, festivais e formas de expressar a própria fé. Ao explorar esses exemplos culturais, podemos entender melhor as diferentes visões de mundo, os valores e as práticas que moldam as sociedades. E é importante lembrar que não existe uma cultura superior ou uma cultura inferior, apenas diferentes formas de ser e de viver. A diversidade cultural nos enriquece, nos desafia e nos convida a expandir os nossos horizontes. Então bora ver como é que se dá essa construção cultural. Então agora eu quero apresentar para vocês duas pessoas. O primeiro deles é Clifford Geertz, um renomado antropólogo que se dedicou ao estudo da cultura e sua relação com a sociedade. Clifford Geertz acreditava que nascemos com a capacidade de viver inúmeras vidas, mas acabamos vivendo apenas uma. E essa limitação é influenciada pela cultura que nos cerca, uma vez que ela desempenha um papel decisivo na construção da nossa identidade e do nosso modo de vida. Então nesse ponto eu preciso perguntar para vocês, o que é cultura afinal? E eu acho que podemos dizer que cultura é um conjunto de valores
crenças, costumes e padrões de comportamento que são compartilhados por uma determinada comunidade. E é a partir desses elementos culturais que construímos nossa própria identidade, moldamos nossas ações e interagimos uns com os outros. No entanto, é importante não esquecer que a cultura não é um determinismo absoluto, mas sim uma influência que podemos interpretar e transformar conforme as nossas próprias experiências e valores pessoais. É interessante pensar que, apesar de termos a possibilidade de vivenciar múltiplas realidades, acabamos por viver apenas uma. A cultura, nesse sentido, nos oferece uma resposta aos desafios que a existência nos apresenta. Ela nos dá estrutura, sentido e nos ajuda a encontrar o nosso próprio lugar no mundo. Cada cultura possui seus próprios valores e verdades, o que contribui para a diversidade cultural que a gente encontra no mundo. Por exemplo, enquanto em algumas culturas o individualismo é mais valorizado, em outras o coletivismo é considerado essencial. Essas diferenças culturais influenciam como nos relacionamos com os outros, como percebemos o mundo ao nosso redor e como tomamos decisões. Desde as sociedades mais antigas, como as civilizações do Egito ou da Mesopotâmia, até as sociedades atuais, como a cultura digital ou a cultura das redes sociais, os padrões de comportamento cultural têm sido transmitidos e adaptados ao longo do tempo. Agora vamos dar um mergulho mais profundo na importância da cultura como uma resposta humana aos desafios da existência. Então se prepara aí para refletir como a cultura se manifesta em 3 aspectos que são essenciais. O primeiro deles é o conhecimento, logos, a paixão, pathos e o comportamento, ethos. Vamos explorar como esses elementos, razão, sentimento e ação, desempenham um papel fundamental na forma como nos relacionamos com o mundo e como construímos nossa identidade cultural. Pense na cultura como um imenso banco de dados compartilhado por uma comunidade. Esse conhecimento cultural nos permite entender e interpretar os símbolos, rituais, mitos e tradições que compõem toda a nossa realidade. É através desse conhecimento que nos conectamos com as gerações passadas e construímos uma identidade coletiva. Mas a cultura não se resume apenas ao intelecto. Ela está intrinsecamente ligada às nossas emoções, paixões e afetos. É por meio das experiências culturais que nos conectamos com nossos sentimentos mais profundos e desenvolvemos uma relação de pertencimento e identificação com nossa comunidade. Imagina, por exemplo, aí um jogo de futebol. A emoção e a paixão que esse evento desperta nas pessoas são expressões culturais em si. Os gritos, as comemorações, as rivalidades entre torcidas, tudo isso faz parte do comportamento cultural que é compartilhado e valorizado por aqueles que participam desse universo futebolístico. E é justamente nessa interação entre conhecimento e emoção que surge o comportamento cultural. Nossas ações, atitudes e comportamentos são moldados pelas normas e valores transmitidos pela nossa cultura, seja na forma como nos vestimos, nos comunicamos, nos relacionamos ou tomamos decisões. Tudo isso é influenciado pelos padrões culturais que aprendemos ao longo de nossas vidas. Então a cultura é um reflexo da complexidade humana. Ela nos ajuda a encontrar resposta para os desafios que a gente enfrenta, nos orienta em meio à diversidade e nos proporciona uma base sólida para construir nossa identidade individual e coletiva. Mas será que depois de tudo isso ainda podemos interpretar essa cultura? Porque não sei se vocês se lembram, mas estou devendo ainda aí uma apresentação para vocês. E é aqui que entra Robert Braidwood. Ele foi um renomado arqueólogo e antropólogo que contribuiu significativamente para o estudo da cultura. Suas pesquisas nos mostram que a cultura não desaparece, mesmo quando os indivíduos desaparecem. Ela tem o poder de resistência e permanece enraizada na sociedade, mesmo quando mudanças significativas ocorrem ao longo do tempo. Mas o que realmente significa essa palavra aí, a palavra cultura? Qual que é a sua etimologia? Porque eu lembrei agora que ainda não te contei, né? Então vamos descobrir. A palavra cultura tem origem no latim, cultura, que significa cultivo. Essa metáfora nos leva a entender que a cultura é algo que precisa ser cultivado e desenvolvido, assim como uma planta que precisa de cuidados para crescer e florescer. A identidade cultural indígena é um exemplo interessante a ser explorado, porque mesmo quando os indígenas são expostos à cultura, os costumes e à influência do homem branco, eles conseguem manter a sua identidade cultural.
Isso nos mostra a força e a resiliência da cultura, que é capaz de resistir às mudanças e se manter viva, mesmo diante das transformações externas. E aqui é importante lembrar que a cultura não é algo inato que nasce com a gente, ela é adquirida ao longo da nossa vida. Por exemplo, imagine um bebê que nasce lá na Bélgica, mas é trazido para o Brasil. Esse bebê aprenderá a cultura brasileira e, se ninguém lhe contar sobre a sua origem belga, ele crescerá ignorando sua própria herança cultural ancestral. Isso nos mostra como a cultura acaba sendo moldada pelo ambiente e pelas experiências vividas. Outro exemplo interessante é a transformação do Antigo Egito. Antes possuía uma religião centrada na figura do faraó e na vida após a morte, e hoje a grande maioria da sua população é muçulmana. Essa transformação levou um tempo considerável para acontecer e nos mostra como a cultura pode se transformar e se adaptar ao longo dos séculos, refletindo as mudanças sociais, políticas e religiosas. Nessa jornada de interpretação da cultura, é fundamental compreender que ela está enraizada na mente das pessoas que a possuem. Ela é formada por crenças, valores, tradições e práticas que são transmitidas de geração em geração. É por meio da cultura que construímos nossa identidade individual e coletiva, e é por meio dela que nos conectamos com o mundo ao nosso redor. E agora que abrimos as portas da interpretação da cultura, convido você a explorar e valorizar a diversidade cultural ao seu redor. Busque conhecer diferentes modos de ser e de viver, através de livros, filmes, viagens ou até mesmo conversas com pessoas de origens diferentes. Permita-se enxergar o mundo através de outras perspectivas e descubra como isso pode enriquecer a sua própria experiência de vida. E para conhecer ainda mais culturas, continue aí assistindo o nosso canal, não perca o nosso próximo episódio e ajude o tio a contar histórias para fazer desse mundo um lugar muito melhor. Tchau, tchau, até semana que vem.